Eu vou investir R$ 1.000 por semana durante um ano. Bom, hoje começa uma jornada que pode mudar completamente o jeito que você enxerga os seus investimentos. Eu vou investir R$ 1.000 toda semana durante um ano inteiro, com o objetivo de construir uma carteira que real e na prática. E o primeiro investimento dessa nossa jornada é um fundo que está com os fundamentos lá em cima. O nome dele é Gary 11. Mas espera aí, por que que eu estou fazendo isso? Lá no meu trabalho, muita gente me pergunta. Como que eu começo a investir na bolsa de valores? Como investir com frequência? Então eu resolvi fazer isso aqui na prática junto com vocês. Toda semana eu vou investir R$ 1.000 e vou estar explicando o que me levou a escolher aquele determinado ativo. E como eu disse, o nosso investimento de hoje é o Fundo Imobiliário Gary 11. E para isso a gente vai entender algumas métricas básicas sobre um fundo imobiliário, seja ele de papel, logística, renda urbana, hospitalar. Que legal! Bom, o primeiro deles é o PVP. O PVP ele é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial. Se você for aqui no Investidor 10, você pesquisa aqui, ó. Vamos lá pesquisar. Gary 11. Então a gente vai ter aqui o primeiro deles aqui que a gente vai avaliar o PVP. Tá aqui 0,93, tá? Mas o que é 0,93? Bom, o PVP ele nada mais é do que o preço dividido pelo valor patrimonial. E essas métricas, essas duas métricas que eu falei, você encontra elas aqui no próprio Investidor 10. Aqui, ó. Valor patrimonial por cota, 9,22. E o valor da cota, que está 8,58. Se você dividir ali 8,58 por 9,22, vai dar exatamente isso aqui, 0,93. O valor desse ativo é 9,22, mas ele está sendo negociado a 8,58. Ou seja, ele está com um desconto, porque o preço dele é um, mas ele está sendo negociado a outro. Logo, a gente entende que o PVP ele não é nada mais, nada menos do que o preço justo que deve ser pago por aquele ativo. Um é o preço justo, abaixo de um é um preço com desconto e acima de um você está pagando um pouco mais caro ali talvez do que deveria. Então essa é a nossa primeira métrica, o nosso primeiro indicativo para tomarmos a nossa decisão aqui. O segundo indicativo é o nosso dividend yield. Ele é a junção dos proventos dos últimos 12 meses dividido pelo preço da cota atual. Com isso, ele vai te dar uma porcentagem do valor que você recebeu naqueles últimos 12 meses. Normalmente as pessoas projetam esses 12 meses para os próximos meses futuros. Isso porque a empresa ali, o objetivo dela é sempre estar trazendo lucros. Quanto mais lucros, mais a gente recebe. E o terceiro indicativo aqui é o valor patrimonial. Aqui é só para a gente ter mais ou menos uma noção de quão grande esse fundo é, quão pequeno ele é. Então a gente vem aqui no Investidor 10, desce mais um pouquinho, temos aqui ó, o valor patrimonial do fundo, 1,36 bilhão. Ou seja, a gente sabe que é um fundo que tem muito recurso, que tem muitas condições. Mas a gente não pode tomar nossas decisões baseadas somente nesses indicativos, porque eles são muito básicos. Então a gente vai fazer aqui uma análise um pouco mais aprofundada sobre essa empresa. Para isso, a gente vai ler o RI da empresa. O que é o RI? É o relatório com o investidor. Todo fundo imobiliário ele deve ali satisfações aos seus cotistas. Então, todo mês ele está colocando ali os relatórios com os investidores, que é onde você vai ter a descrição de tudo o que está acontecendo com o fundo. Ah, onde eu encontro o relatório com o investidor? Vai lá na plataforma que você estava do Investidor 10. Relatório gerencial 3/4/2025. Esse é o mais atual que a gente tem. Então, esse relatório aqui ele é referente ao mês de fevereiro, certo? Eu já tenho ele baixado aqui, mas vocês podem ver, de fevereiro, 25 de fevereiro. Bom, agora que você está com o seu relatório aberto, a gente vai dar uma olhada em duas coisas muito importantes que você tem que ver quando você abrir o seu relatório. São coisas básicas, mas são importantes, que é fundamento imobiliário e as métricas do nosso fundo. Bom, então a gente está com o nosso relatório aberto e temos aqui, visão geral do fundo. O FII Guardian Real Estate Gary 11 se propõe a oferecer ao investidor de FIIs de tijolo uma solução única e completa. Um caminho para investir em diferentes tipologias de imóvel, excelentes inquilinos com estabilidade,
previsibilidade de resultados atraentes. Segundo tópico aqui do nosso relatório, que é muito importante a gente olhar, a gente não pode passar batido nessa parte, que é a distribuição de resultado. A demonstração de resultado vai te dizer quais foram as despesas e quais foram os lucros. Então, se você der uma olhada aqui rapidinho, a gente vai ter aqui, ó, total de receitas, que foram as entradas, foi o lucro, 15 milhões 468 mil. E a gente tem as despesas, né, que foi 2 milhões 834. Então a gente faz a conta matemática básica lá, distribuição de resultado foi de 12 milhões 239 mil. Então a distribuição por cota ficou de 8 centavos. Nosso próximo tópico vai ser a liquidez. O que é a liquidez? Bom, a liquidez é a facilidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem perda significativa de valor. Então aqui no nosso relatório temos aqui uma parte para liquidez, que é a liquidez no mercado secundário e evolução do número de cotistas, né? Que é com uma liquidez média diária de 5,5 milhões, ou seja, é o quão rápido você consegue se desfazer de um ativo e transformar aquilo em dinheiro para o seu bolso. Mais um ponto que a gente tem que falar aqui, vacância. A vacância é a porcentagem de imóveis que estão desocupados dentro do nosso fundo. Ou seja, se eu tenho duas casas, uma tem inquilino e a outra não. Eu tenho uma vacância de 50%, certo? Duas casas, 50%. Essa está sem inquilino. Automaticamente eu não recebo o aluguel dessa casa, porque eu não tenho inquilino morando nela. Então minha vacância é de 50%. E dentro do nosso relatório aqui, lá nos principais números, a gente tem aqui, ó, vacância física e financeira, 0%. Ou seja, é um fundo que está com todos os seus galpões, todos os seus imóveis alugados e gerando renda para nós. Agora a gente vai falar sobre diversificação. A diversificação nada mais é do que a teoria da cesta de ovos, sabe? Se você tem vários ovos e coloca todos eles somente em uma cesta, corre o risco daquela cesta cair e todos os ovos quebrarem. Se você diversifica aqueles ovos, se você coloca ele em várias cestas, corre o risco de uma cesta cair, mas você não perde todos aqueles ovos. Você perde uma parte, mas não perde tudo. A mesma coisa é nos fundos imobiliários. A gente vai ter uma diversificação dos ativos e dos inquilinos. Então, quanto mais um fundo tiver diversificado, seja em imóveis, em setores, em segmentos, em ativos, em lugares, em estados, em países, mais seguro é para mim que estou fazendo investimento. Então, a gente vai ter aqui, ó, portfólio do Gary 11. Ao todo, são 39 imóveis, todos locados a 6 inquilinos de primeira linha mediante contratos atípicos de locação de longo prazo. O que é o contrato atípico de locação de longo prazo? Ele vai dizer que mais para frente, em caso de descontinuidade deliberada pelo inquilino, o fundo é indenizado com a somatória das parcelas de aluguel remanescentes até o término do prazo contratual. Ou seja, em caso de alguma quebra de contrato, a multa dessa quebra desse contrato é você ficar pagando as parcelas até o prazo determinado do contrato. Voltando aqui na diversificação dos imóveis. Temos 34 imóveis. Olha só o quanto esse fundo é diversificado. Número de ativos, 39 imóveis. Temos aqui os principais números, né? Tipologia, que é logística e renda urbana. Tipo de aluguel, são contratos 100% atípicos, ou seja, os 39 imóveis têm contratos atípicos. Então, isso é muito, muito bom para a gente. Prazo do aluguel, 12,7 anos, então assim, é um prazo muito bom. Normalmente os contratos atípicos, eles são mesmo maiores. Número de inquilino, temos 6 inquilinos, e a gente vai já dar uma olhada neles. E localização, 9 estados do Brasil. Então olha o tanto que esse fundo está diversificado. Nós temos 39 ativos, temos 6 inquilinos e temos 9 estados onde esses imóveis estão ocupados. Então aqui a gente vai ter mais algumas informações, né? 74% são ativos de renda urbana, 26% de logística. Aqui ele vai estar mostrando para a gente os estados que os imóveis estão localizados, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso do Sul. Então a gente tem aqui um mapinha aqui com todos os lugares a qual os imóveis estão. Aqui a gente tem a distribuição de inquilinos, ou seja, 35% é de Carrefour, 22% de Bet e temos todos esses outros aqui. A gente vai dar uma olhada neles mais para frente. 100% dos contratos atípicos, tudo certo. Aqui a gente já tem uma lista com os locatários do Gary 11, ou seja, aqui tem uma lista com todos os inquilinos, as localidades, as regiões, né, que eles estão citados, os tipos de imóveis. Tem uma coisa que é muito importante que a gente não pode deixar passar, que é a porcentagem de receita. O que é isso? O quanto que cada ativo, aqui ele está dizendo que o quanto que cada... Essa porcentagem de receita está dizendo o quanto que cada ativo, cada inquilino gera de receita para o fundo imobiliário. Eu circulei aqui 35% de Carrefour e 22% de Bet. Por quê? Porque é uma porcentagem muito grande que traz rendimento para esse fundo e a gente fica preocupado porque é um inquilino só.
Então a gente fica preocupado com o que pode acontecer com esse inquilino. Pode vir alguma crise, alguma coisa assim. Outra preocupação que a gente tem é essa BET, porque ela representa 21,7% da receita de Gari 11. E é só um ativo, então eu fiz o meu dever de casa. Então aqui no site oficial da BET aqui está dizendo, ó, a BET Brasil, fundada em 1903, é líder no mercado brasileiro de cigarros. Ou seja, o que me traz mais tranquilidade é que é uma empresa ali centenária. Então, assim, tem acho que 110, 120 anos no mercado. É uma empresa que, tecnicamente, se ela passou por todas essas crises, ela ainda está de pé. É uma empresa que a gente pode confiar um pouco. Mais para baixo, a gente vai ter aqui uma lista com detalhes, alguns detalhes sobre todos os inquilinos de Gari 11. Então, a gente vai ter aqui, ó, Pão de Açúcar, Santo André, São Paulo. A gente vai ter algumas métricas aqui, o tempo de contrato, a área locável. A gente vai ter essas informações aí com as localizações dos lugares, né, que estão os imóveis. E o último ponto, mas não menos importante, que a gente vai ver aqui, é a qualidade dos imóveis. Como assim qualidade desses imóveis? E no nosso relatório, ele vai dar para a gente uma escala de maior qualidade para menor qualidade. Sendo que o Gari 11, ele possui inquilinos que estão todos no top 3 ali de melhores qualidades. Então, assim, são imóveis, inquilinos que a gente pode ficar tranquilo, mais em paz, né? Ele vai dar aqui o nome dos locatários para a gente, Grupo Mateus, GPA, e tem esse Almanara, que Almanara é o único inquilino do fundo que não é listado na bolsa, ou seja, todos os outros são listados em bolsa. Então a gente pode passar mais uma segurança, se a gente tiver mais uma curiosidade, a gente pode pesquisar como que está a ação do Grupo Pão de Açúcar, como que está a ação do Grupo Mateus. Então tudo isso a gente consegue ver aqui, né? Porque ele traz essa segurança para a gente. E aqui a gente também tem um setor de atuação, que é gás industrial, bens de consumo, varejo, alimentos e varejo. Mais aqui para baixo ele vai dizer quem são, de fato, ali os locatários de Gari 11, né? Pão de Açúcar, Bet, Grupo Mateus, Carrefour. Então ele vai deixar todas as informações detalhadas aqui para a gente. Cara, a gente não pode negligenciar isso. Você tem que ler o relatório gerencial. Não dá para escolher, não dá para investir o seu suado dinheiro somente baseado em PVP e dividend yield. Tem que ler esse relatório, porque se tiver algum problema com o fundo, se tiver dívida, inquilino saindo do fundo, tudo a gente vai saber por aqui. Então você tem que fazer o dever de casa, você tem que sentar sua bunda nesse sofá aí, na sua cadeira, no seu escritório, no seu carro, em qualquer lugar, e ler esse relatório. Inclusive tem que o detalhe da Bet aqui que eu falei, ó. Meu Deus do céu, Jesus. E temos aqui alguns detalhes da Bet, né? Líder multinacional no setor de bens de consumo de tabaco, 120 anos e presença em mais de 140 países. Então, assim, ocupa 21,7% da nossa carteira, mas a gente passa muita confiança para a gente. É uma empresa centenária, está bem diversificada, então a gente fica mais em paz. Então é hora da gente comprar nosso fundo lá, certo? Só que eu estou regravando esse vídeo, por quê? Porque eu não consegui importar o vídeo anterior para a gente conseguir fazer a edição. Então a gente está regravando todo esse vídeo e como eu já tinha regravado, eu já fiz a compra, né, de Gari 11. Tá aqui as informações sobre a minha posição, né, os detalhes da minha posição. Tá aqui outras informações, tem aqui ó, preço de cobertura, tem a quantidade total de Gari 11 que eu comprei. Tá aqui o valor, 992, só deu para comprar isso porque eu comprei a um preço médio de R$ 9, 9? Deus me livre. Comprei a um preço médio de R$ 8,56, então foi o que deu para comprar. Quantidade 116. Bom, então é isso. Meus primeiros reais já estão investidos em Gari 11. E semana que vem a gente vai investir mais R$ 1.000. E eu gostaria de saber qual ativo que você colocaria na sua carteira se você estivesse fazendo essa mesma coisa na semana que vem. Você colocaria em ações, em fundos imobiliários? Deixa aqui nos comentários qual seria a tua decisão baseada nessas métricas que a gente fez. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilha com quem você quer ajudar, que está com dúvidas sobre como começar no mercado financeiro. Isso aqui vai te ajudar bastante. Vou estar fazendo a leitura dos relatórios com vocês em todo aporte que eu fizer, seja ação, seja fundo imobiliário, seja qualquer outro tipo de investimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixa o like, comenta qual ativo você colocaria na sua carteira. E é nóis. Fui!